Bom, a orelha é um órgão sensorial especializado em duas funções distintas: a função auditiva e a função vestibular, relacionada ao equilíbrio, que nós vamos tratar no próximo conteúdo. Nessa aula nós vamos estudar então o sistema auditivo. Mas antes de nós revisarmos ou estudarmos a fisiologia desse sentido, nós vamos revisar a anatomia da orelha. Orelha, que é dividida em três regiões principais: a orelha externa, que capta as ondas sonoras e conduz para a orelha, ou o meato acústico externo; a orelha média, em azul, que conduz as vibrações sonoras para o vestíbulo; e a orelha interna, constituída pelo vestíbulo e pela cóclea, onde encontram-se os receptores para a audição. Na próxima imagem, nós temos essas divisões, orelha externa, orelha média e orelha interna, de forma mais definida. A orelha externa é formada por cartilagens elásticas revestida por pele, e além disso apresenta um formato semelhante a um trompete. O meato acústico externo é um canal, uma via auditiva que mede aproximadamente 2,5 cm de comprimento, se estendendo até a membrana timpânica, ou simplesmente o tímpano. E é essa estrutura, então, que divide o meato acústico externo da orelha média. Perceba que a membrana timpânica apresenta uma convexidade voltada para a orelha média, e o ápice dessa convexidade, ou umbigo da membrana timpânica, se fixa ao primeiro ossículo da audição, o martelo. Vamos aumentar a resolução desse espaço aqui para a gente compreender melhor. Temos então aqui a nossa membrana timpânica, o meato acústico externo, e olha só como a membrana timpânica apresenta então uma convexidade no sentido da orelha média, E perceba que o ápice dessa convexidade, também chamada de umbigo timpânico, encontra-se fixo ao braço do primeiro ossículo da audição, o martelo. Além disso, é importante lembrar que ao longo do meato acústico externo há a presença de pelos e de glândulas ceruminosas, que, como o próprio nome diz, sintetiza o cerume, Cerume que ajuda a impedir a entrada de poeira e de objetos estranhos. Bom, então, na orelha média, que é uma pequena cavidade contendo ar, o martelo, o primeiro ossículo da audição, se articula com a bigorna, o segundo ossículo da audição, que se articula ao estribo, o terceiro ossículo da audição. E a base do estribo se articula
com a janela do vestíbulo, que junto com os aparelhos ou os canais semicirculares constitui o aparelho vestibular. E essas duas estruturas, os canais semicirculares, o vestíbulo, bem como a terceira estrutura, a cóclea, constitui a orelha interna. E é na cóclea da orelha interna que há a presença dos receptores sensoriais para a audição. E juntas, essas três estruturas, ou seja, os canais semicirculares, o vestíbulo e a cóclea, formam o chamado labirinto ósseo. Bom, feita então essa breve revisão anatômica, vamos agora estudar a natureza do som. Bom, os sons são então variações audíveis na pressão do ar, ou seja, o som é originado a partir de perturbações vibratórias do ar e das moléculas que o compõem. Por exemplo, vamos imaginar um alto-falante em funcionamento. Essas estruturas são cones que vibram, como você pode observar, quando estimuladas por uma bobina eletromagnética. E como você pode observar, como resultado dessa vibração, o cone desloca-se para frente e para trás. Obviamente que tudo isso é em uma frequência muito rápida. Essa vibração provoca também um deslocamento das moléculas que compõem o ar. Desse modo, ao mover-se para frente, o cone comprime as moléculas de ar umas com as outras, percebe a diferença de coloração, representando uma área mais concentrada de moléculas e outra menos concentrada. Essa área onde o ar ou as moléculas encontram-se em menor concentração, isto é, não encontram-se comprimidas, se deve ao movimento do cone para trás. Isto é, está havendo uma descompressão, onde o ar encontra-se rarefeito, certo? Então, quando o cone move-se para frente, o ar é comprimido, e quando o cone move-se para trás, o ar é descomprimido ou rarefeito. Vamos colocar isso em um gráfico. Então, o momento de ascensão da curva representa a compressão do ar e o momento de descida da curva, a descompressão, certo? Então, movimento do cone para frente, compressão, ápice da curva. Movimento do cone para trás, descompressão, curva próximo à linha de base, certo? E assim o gráfico segue: compressão, descompressão, compressão e posteriormente teríamos uma descompressão. Bom, essas mudanças na pressão do ar propagam-se então para longe do alto-falante a uma velocidade de aproximadamente 343 metros por segundo ou 1.224 km por hora, sendo esta então
a velocidade do som, né? Então, é muito rápido. Bom, desse modo, então, quase todas as coisas que podem mover moléculas que compõem o ar, como por exemplo as nossas cordas vocais, podem produzir som. As vibrações das cordas de um violão, a batida das baquetas nas baterias ou na bateria, uma simples batida de palma, né? E aqui a gente pode citar uma série de exemplos. A frequência do som é o número de trechos de ar comprimido que ocorrem em 1 segundo. Vamos usar então o mesmo exemplo que nós vimos anteriormente. Temos aqui então 3 áreas de ar comprimido e digamos que isso ocorreu no intervalo de tempo de 1 segundo. Dizemos então que a frequência do som é ou foi de 3 Hz e a amplitude das ondas representa a intensidade do som, isto é, a altura do som, que é representada em decibéis, tá? Desse modo, então, nos respectivos exemplos, quanto à frequência, nós temos no gráfico à esquerda uma onda sonora de baixa frequência. Percebe? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar essa aqui também, 6. Temos então uma frequência sonora nesse exemplo de 6 Hz. Já no gráfico à direita temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos então uma frequência sonora aqui de 11 Hz. Desse modo, a frequência do gráfico à direita é mais alta quando comparado à frequência da esquerda. Do mesmo modo, se nós observarmos agora a intensidade, nós percebemos que a amplitude das ondas do gráfico à direita é bem maior do que a amplitude das ondas do gráfico à esquerda. Desse modo, o gráfico à esquerda possui uma baixa intensidade e o gráfico à direita possui uma alta intensidade, isto é, o som do gráfico à direita é mais alto ou maior do que o gráfico à esquerda. Bom, o sistema auditivo humano responde a ondas de pressão na faixa detectável entre 20 e 20 mil Hz, ou seja, ondas sonoras com frequência de 20 ciclos por segundo a frequências de 20 mil ciclos por segundo. Frequências inferiores a 20 Hz são os chamados infrassons, portanto, inaudíveis, pelo menos para nós humanos. E frequências acima de 20 mil Hz são os ultrassons, também inaudíveis para os humanos.
Para o nosso exemplo agora, vamos pegar um violão, né, um instrumento musical que possui 6 cordas, começando de baixo para cima: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Quando tocada a sexta corda, é gerado uma frequência sonora de 82 Hz, a quinta corda de 110 Hz, a quarta corda de 147 Hz, a terceira corda de 196 Hz, a segunda corda de 247 Hz e a primeira corda de 330 Hz. Presta atenção agora para você escutar o som da sexta corda. De novo. Vamos à quinta corda. De novo. Agora a quarta corda. De novo. Agora a terceira corda. De novo. A segunda corda. De novo. E agora a primeira corda. De novo. Agora vamos todas a partir da sexta corda em direção à primeira. Imagino que você deve ter percebido que a tonalidade ou a nossa discriminação tonal é determinada pela frequência sonora, onde a frequência mais baixa é percebida como um tom grave e a frequência mais alta um tom agudo. A voz do homem, por exemplo, possui uma frequência que varia entre 100 e 200 Hz, e a da mulher uma frequência entre 200 e 400 Hz. Desse modo, então, a voz do homem costuma ser mais grave ou grossa, e a da mulher uma voz mais aguda ou fina. Já a faixa de intensidade do som audível é enorme. No entanto, valores próximos a 130 decibéis atingem um limiar de dor, portanto, costuma causar desconforto e pode até, acima disso, proporcionar lesões. Bom, vamos voltar à anatomia novamente para nós estudarmos melhor a cóclea. Lá atrás, nós vimos então que o estribo conecta-se ao vestíbulo pela janela oval ou janela vestibular. Mas há também uma segunda janela muito importante na cóclea, que é a janela redonda. Digamos agora que nós desenrolamos a cóclea e que nós fizemos uma secção transversa nela. Vamos então ao próximo slide. Desse modo, nós enxergaríamos então 3 tubos preenchidos
com um fluido superiormente à escala ou rampa vestibular, cujo fluido é chamado de perilinfa, a escala média ou ducto coclear, cujo fluido é a endolinfa, e a escala ou rampa do tímpano, cujo fluido também é a perilinfa. A membrana de Reisner separa a escala vestibular do ducto coclear, e a membrana basilar separa a escala do tímpano também do ducto coclear. Se nós aumentarmos a resolução do ducto coclear, veremos que repousando sobre a membrana basilar está o órgão de Corti, e é essa estrutura que contém os neurônios receptores auditivos. E suspenso sobre este órgão está a membrana tectorial, que é uma estrutura acelular. E a parede do ducto coclear é chamado de estria vascular, cujas células são responsáveis pela síntese da endolinfa, um fluido similar ao líquido intracelular, enquanto a perilinfa é similar ao líquido cefalorraquidiano. Bom, mas como se dá então a transdução do som? Olha só, a energia das ondas sonoras, tá vendo? As áreas de compressão entrando aqui no meato acústico externo. Essas ondas então propagam-se e chegam até a membrana timpânica. E com a vibração da membrana timpânica, essa energia é transferida para o martelo transfere para a bigorna para o estribo, e do estribo propagam-se para a janela oval. E da janela oval, essa vibração então propaga-se para o interior da rampa do vestíbulo, que é constituído de perilinfa, isto é, um fluido. Isso então movimenta as membranas cocleares, cuja vibração é transferida para a membrana tectória, mobilizando assim as células ou cílios das células ciliadas dos órgãos de Corti, excitando assim essas células, cuja propagação se dá para os neurônios sensoriais e daí para o sistema nervoso central. E as mesmas vibrações também propagam-se para a rampa do tímpano e é dispersada pela janela da cóclea, a janela redonda. Mas vamos ampliar a imagem das células dos órgãos de Corti para a gente entender melhor o que ocorre. Temos então aqui o órgão de Corti e a membrana tectória. Quando a vibração do fluido alcança essas membranas, essa vibração movimenta então os cílios das células cujo corpo celular
encontra-se nos órgãos de Corte. E essas mesmas células possuem uma interação sináptica com axônios de neurônios sensoriais. Desse modo, então, com a vibração da membrana tectória, há um movimento dos cílios, promovendo assim uma mudança conformacional de canais catiônicos, especialmente os canais permeáveis ao potássio, que na perilinfa encontra-se mais concentrado fora da célula. Na perilinfa não, melhor dizendo, na endolinfa, né? Com o influxo de potássio, então, a membrana dessas células despolariza, promovendo então a abertura de canais de cálcio, estimulando a liberação vesicular de neurotransmissores, que interagem então com seus respectivos receptores na membrana pós-sináptica, desencadeando assim um potencial de ação em direção ao sistema nervoso central. Na respectiva figura, nós podemos analisar melhor. Temos então todos os cílios, uns próximos dos outros, e não há a despolarização da membrana dessas células. Com o movimento dos cílios, há então uma deformação mecânica da membrana e abertura de canais catiônicos, permitindo assim o influxo de cátions, especialmente o potássio, resultando também na despolarização da membrana e abertura dos canais de cálcio. Portanto, a célula despolariza. Do mesmo modo, o movimento dos cílios que fecha esses canais catiônicos repolariza a célula e até mesmo podem hiperpolarizá-las. Bom, os axônios desses neurônios que fazem sinapse com as células ciliadas formam o nervo auditivo, cujo os corpos celulares estão agrupados, formando o gânglio espiral. Esses neurônios sensoriais, então, de primeira ordem, projetam para os núcleos cocleares no bulbo via nervo vestíbulo coclear. Dos núcleos cocleares no bulbo, as conexões sinápticas são projetadas para o núcleo olivar superior na ponte dos dois lados. E dos núcleos olivares, os neurônios ascendem via lemnisco lateral, que é um conjunto de axônios, ascendem então para os colículos inferiores no mesencéfalo, também bilateralmente. Dos colículos inferiores, os axônios são projetados para o núcleo do corpo geniculado medial lá no tálamo, que por sua vez retransmite a informação sensorial para as áreas auditivas primárias no córtex cerebral bilateralmente. Esse córtex auditivo sensorial corresponde à área 41 do mapa de Brodmann. Nessas áreas, então, ocorrem conexões que permitem identificar a direção de onde vem o som, né? Uma vez que o som ele alcança primeiro um dos dois ouvidos,
e, portanto, aciona os mecanismos sensoriais primeiro de um lado e após o outro. Obviamente que isso é tudo muito rápido, mas é o suficiente para permitir que nós identifiquemos a lateralidade do som. Essa área permite também a discriminação tonal, a identificação da intensidade sonora, enquanto a área associativa, que corresponde à área 22 de Brodmann, que encontra-se predominantemente ao lado esquerdo do encéfalo, é responsável pela interpretação da linguagem e apreciação de uma música, por exemplo. Certo? Então esse foi um conteúdo mais geral a respeito da fisiologia do sistema auditivo. Você pode estar revisando esse conteúdo pelas seguintes referências.